Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física, pessoal. Eu sou aqui o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de hoje. Muito bem, pessoal, aí está o objeto de conhecimento, eletrodinâmica, conceitos básicos. No detalhamento nós teremos introdução ao estudo da eletrodinâmica, corrente elétrica, causas e efeitos da corrente elétrica. Então é isso, pessoal. Agora que você conhece já o nosso objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos falar então sobre a eletrodinâmica, certo? Nós temos aí o conceito para você, olha só. Eletrodinâmica é a parte lá da eletricidade, pessoal. É a parte da física que estuda o aspecto dinâmico, né? Dinâmico, a gente fala de um movimento, né, da eletricidade. Ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. O nome dessa ciência faz menção à junção de cargas elétricas, que é o eletro, e movimentação, que é a dinâmica. Então nós temos aí a eletrodinâmica falando exatamente do movimento das cargas elétricas. E aí, pessoal, quando eu tenho cargas elétricas em movimento, eu tenho uma grandeza física extremamente importante na eletricidade, que é a conhecida corrente elétrica. Vamos saber o que é a corrente elétrica então, pessoal? Olha só no nosso circuitozinho aí que nós temos, né, na nossa imagem. A gente tem um pequeno circuito bem simples, onde ele tem uma bateria, e a bateria é a responsável por fornecer a energia para que esse circuito possa funcionar. A gente tem uma bateria, a gente tem uma chave aqui, né, um interruptor, uma chave liga e desliga. Nesse caso aqui a chave está ligada, porque a lâmpada, olha só, a lâmpada está acesa, como você pode perceber. Então nós temos aí a movimentação de cargas elétricas através desse circuito, né, acendendo a lâmpada. A energia vem da bateria. Aliás, o que vem da bateria é uma coisa que a gente chama de diferença de potencial e a gente diz que é a DDP, diferença de potencial, é a sigla, tá legal? Então nós temos aí esse pequeno circuito elétrico onde a gente observa a situação em que há deslocamento destas cargas. As cargas elétricas, né, positivas e negativas que existem na bateria, elas se movimentam através do circuito. E esse movimento de cargas elétricas, numa determinada direção e sentido, tá, pessoal? É um movimento ordenado, tá bom? Sem a bateria, o movimento das cargas elétricas nos condutores é desordenado. Mas, quando se estabelece uma diferença de potencial imposta por essa bateria, a gente tem um deslocamento de cargas ordenado. E aí é o que eu chamo de corrente elétrica, tá, pessoal? Corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de cargas elétricas ou ainda o movimento ordenado de cargas elétricas, tá, gente? É isso que é a nossa corrente elétrica. E aí, pessoal, é bastante comum observarmos a corrente causada pela movimentação de quem? Das cargas negativas, né, dos elétrons, em um condutor. Mas também é possível haver corrente de íons positivos e negativos em soluções eletrolíticas ou gases ionizados, né? No caso de uma bateria, por exemplo, uma bateria de automóvel, né, pessoal? Bateria de automóvel, a gente tem lá uma solução eletrolítica lá e a corrente elétrica, ela é a movimentação dos íons que existem lá, né? Para quem não sabe o que é um íon nada mais é do que um átomo que tem ou um próton a mais, aí seria um cátion, ou um elétron a mais, e ele é chamado de ânion. Mas um íon é um átomo que está carregado com carga elétrica, né? Ele tem mais elétrons do que prótons ou mais prótons do que elétrons. E aí a gente tem novamente um pequeno circuito elétrico aqui, onde a corrente está passando por essa solução eletrolítica aqui, porque soluções eletrolíticas também conduzem a eletricidade, tá legal, pessoal? Então, é bastante comum, né? Na maioria dos casos, a gente tem o movimento dos elétrons, tá? Bem, vamos seguir adiante.
E aí vamos começar a conceituar aqui a corrente elétrica de uma maneira mais formal, né? Quando um campo elétrico é estabelecido sobre o condutor, uma diferença de potencial elétrico, que é chamada de DDP, ou também pode ser chamada de tensão, ou ainda você já pode ter ouvido a palavra voltagem. É a mesma coisa, DDP, voltagem, tensão, tudo quer dizer a mesma coisa, tá legal, pessoal? É uma grandeza que faz isso aqui, ó, ela obriga as cargas elétricas a se movimentarem ordenadamente em um sentido. E aí, quando as cargas elétricas são obrigadas a se movimentarem dessa forma, a gente vai ter a nossa grandeza corrente elétrica, tá, pessoal? Então, olha só, na verdade, quem faz com que os elétrons entrem em movimento é esse cara aqui, ó, é um campo elétrico. Porque quando eu coloco lá uma bateria ou uma pilha ou um gerador, esse gerador faz com que apareça no circuito um campo elétrico. E esse campo elétrico obriga as cargas elétricas a se movimentarem, estabelecendo então no condutor aquilo que a gente chama de corrente elétrica, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido o que é essa corrente elétrica, né? Qual é o conceito para a corrente elétrica. Muito bem, pessoal. Então, olha só, espero que vocês tenham compreendido aqui a nossa corrente elétrica. E aí, para que a gente faça, para que a gente possa fixar o conceito de corrente elétrica de uma maneira mais legal, assim, olhando uma animação que a gente vai agora mostrar para vocês. Uma animação de um circuito elétrico também simples, ele tem aí um par de baterias ligadas em série, certo? Tem uma chave, tem uma lâmpada, e aí a gente vai ver a corrente elétrica em ação. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, né? A gente tem aí nesse vídeo, então, essa animação mostrando aí, né, esses pontinhos amarelinhos aí, você entenda que podem ser os elétrons se movimentando pelo fio, né? E aí, a partir do momento em que a gente liga a chave, a lâmpada acende, porque eu tenho esse movimento ordenado das cargas elétricas pelo circuito. Esse movimento ordenado é o que a gente chama de corrente elétrica, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido melhor agora como é que funciona a corrente elétrica. É claro que no nosso dia a dia a gente não consegue ver os elétrons em movimento através dos condutores, né? Mas a animação aí fez uma simulação do que seria se a gente pudesse ver essas cargas em movimento, tá legal? E a velocidade delas não é alta não, pessoal. O pessoal que pensa que a velocidade dos elétrons no fio é alta, não é não. É bem baixa mesmo, os elétrons se movimentam com uma velocidade pequena, tá bom? E agora, pessoal, que a gente viu aí o que é corrente elétrica, a gente vai aprender agora algumas teorias, algumas questões teóricas sobre a questão da corrente elétrica. Como, por exemplo, qual é o sentido da corrente elétrica? A gente costuma dizer, pessoal, que nós temos o sentido convencional e o sentido real da corrente elétrica. Porque logo que se estudou, logo que se começou o estudo de corrente elétrica, os cientistas, né, os físicos, eles achavam que quem se movimentava através do condutor eram as cargas elétricas positivas, os prótons. Só depois, né, com o estudo do átomo aí, que a gente aceitou o modelo atômico atual, é que foi se perceber que não era realmente os prótons que se movimentavam, e sim os elétrons, certo? Mas aí já tinha sido estabelecido o sentido da corrente, que a gente chama de sentido convencional. O que é o sentido convencional da corrente? É o mesmo sentido do campo elétrico gerador. Então, se eu tenho um campo elétrico gerador aqui, ó, que está apontando para a direita, como você vê aqui no símbolo do campo elétrico, então a corrente elétrica se movimenta também nesse mesmo sentido aqui, ó. É o sentido convencional. No sentido convencional, a corrente elétrica se movimenta no mesmo sentido e direção do campo elétrico. Já no sentido real, a coisa é diferente. No sentido real,
a corrente elétrica se movimenta no sentido de movimento dos elétrons. Olha só, porque os elétrons, pessoal, eles se movimentam no sentido oposto ao do campo elétrico. Os prótons vão no mesmo, as cargas positivas, elas vão no mesmo sentido do campo elétrico, mas os elétrons vão no sentido oposto. Então, como é os elétrons que estão se movimentando, o sentido real da corrente elétrica é o mesmo sentido de movimento dos elétrons. Olha aqui, o sentido real da corrente elétrica tem um sentido contrário ao do campo elétrico. Por que contrário? Porque os elétrons estão se movimentando ao contrário do campo, ou seja, no sentido oposto ao do campo elétrico. Então a gente tem o sentido convencional, que é o mesmo sentido do campo elétrico gerador, e a gente vai ter o sentido real, que é o sentido contrário ao do campo elétrico gerador, tá, pessoal? Então tem essa situação aí do sentido convencional e do sentido real. Aí, meus queridos, olha só, vamos aprender como é que a gente calcula o valor da corrente elétrica. É o que a gente vai chamar de intensidade da corrente elétrica. Pessoal, como eu falei lá no começo, corrente elétrica é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. O que significa, como é uma grandeza escalar, ela só precisa de módulo. Ela só precisa de módulo para ser definida. É o módulo ou a intensidade e a unidade de medida. Então agora a gente vai aprender a calcular a intensidade ou módulo da corrente elétrica. E a gente vai simbolizar a corrente elétrica pela letra I. Então, pessoal, para calcular a intensidade da corrente elétrica I, na seção transversal de um condutor, se considera o módulo de Q. Quem é esse Q, pessoal? É a carga que passa pelo condutor. O Q é o valor da carga elétrica, pessoal. Lembra? Lembra o que é carga elétrica? A gente estudou. Carga elétrica N vezes Z. É o valor da carga elétrica em qualquer corpo. Então, a quantidade de carga elétrica dividida pelo intervalo de tempo vai me dar a intensidade da corrente elétrica. E está aqui a equação, pessoal, para você anotar aí, para você não esquecer como é que eu calculo a intensidade da corrente elétrica. Basta que eu conheça a quantidade de carga elétrica que passou pelo condutor, tá? E o intervalo de tempo que essa carga passou por ele. Então aqui, ó, Q sobre ΔT. Mas como Q é igual a NE, a gente já viu, então se eu considerar que o Q é igual a N vezes E, eu posso escrever que a intensidade da corrente elétrica é igual a N vezes E dividido por ΔT. Nessa equação aí, pessoal, eu posso encontrar a intensidade da corrente, eu posso encontrar o número de portadores de carga e eu posso encontrar o intervalo de tempo nessa equação. Porque o E que aparece na equação aqui, esse carinha aqui, ele é uma constante, né? Você se lembra? 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor do E. Muito bem. E aí, pessoal, olha só. Vamos seguir adiante agora sabendo qual é a unidade de medida, né, da corrente elétrica. A unidade de medida que foi adotada para a intensidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades, é importante, né? No Sistema Internacional de Unidade, ela se chama ampere. O símbolo é o A maiúsculo, em homenagem a André Marie Ampère, tá? Foi um grande físico, estudioso aí, que estudou muito sobre a eletricidade, e em homenagem a ele, né, o SI é cheio de homenagem a cientistas que foram importantes na história. Então, em homenagem a André Marie Ampère, nós temos o símbolo da corrente elétrica, o ampere. Era um físico francês, tá, pessoal? Físico francês. Então, a definição para um ampere é que um ampere vale 1 coulomb por segundo. Porque, claro, né? A gente acabou de ver que a intensidade da corrente é a quantidade de carga pela intensidade, pelo intervalo de tempo. Carga, a gente mede em coulomb. Tempo, a gente mede em segundo. Então, 1 ampere nada mais é
do que a passagem de 1 coulomb por segundo pelo condutor. É a definição aí para o nosso ampere, para a nossa unidade de medida da corrente elétrica. Além disso, a gente também tem os submúltiplos e múltiplos do ampere. A gente tem aqui uma tabelinha mostrando aqui os submúltiplos, né? Porque os valores da corrente elétrica, pessoal, eles são bem pequenos, né? Não pense que a corrente elétrica é altíssima aí na sua casa, não. Não é assim. Os valores das correntes elétricas que passam na maioria dos circuitos, né? Principalmente aqueles circuitos de placa-mãe de computador, de celular, né? Até o circuito do nosso corpo também, sim, porque o nosso corpo ele funciona com a eletricidade, tá bom? Os movimentos dos músculos são comandados por impulsos elétricos que vêm do cérebro. Então a corrente elétrica que passa pelo nosso corpo ela é bem pequenininha, senão a gente estava sentindo choque elétrico a todo tempo, né? E tem a tabelinha aqui, ó, o ampere, que é a unidade principal, o deciampere, que é 10 a menos 1, 0,1, centiampere, 0,01, e aí tem o miliampere, 10 a menos 3, microampere, 10 a menos 6, nanoampere, 10 a menos 9, e o picoampere, que é 10 a menos 12. Muito bem, pessoal, aí temos os submúltiplos. E agora vamos ao exemplo da nossa aula, o exemplo número 1 aí, para que a gente possa calcular, claro, a corrente elétrica, né? A gente acabou de ver qual é a equação matemática, então a gente vai atrás agora de aplicar essa equação para que a gente possa calcular a intensidade da corrente elétrica, que é o que pede aqui nesse exemplo número 1. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. E aí, pessoal, lembra? Para mim calcular a corrente elétrica, eu preciso saber do valor da carga e eu preciso saber o valor do intervalo de tempo. Será que esse nosso exemplo, esse nosso exercício, vai estar nos dando esses dados? Olha aqui. Por um fio condutor de cobre, passa uma quantidade de carga elétrica de 60 coulombs. Então, pessoal, o que ele me deu aí foi a quantidade de carga, gente. Ele me deu a quantidade de carga igual a 60 coulombs. Durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Aí ele me entregou agora o intervalo de tempo. 20 segundos. Pronto, né, pessoal? Eu não preciso de mais nada agora para calcular essa intensidade de corrente, porque basta eu dividir a quantidade de carga, que foi 60, pelo intervalo de tempo, que é 20 segundos. E é isso que a gente vai fazer para que a gente possa, então, resolver o nosso primeiro exemplo. A intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga, 60, dividido pelo intervalo de tempo, 20 segundos. Observe que aqui eu não precisei fazer nenhuma transformação, porque a quantidade de carga já veio em coulomb, que é a unidade do sistema internacional, e o ΔT, o tempo, já veio em segundos, que também é a unidade do sistema internacional. Logo, a minha intensidade de corrente, 60 dividido por 20, é igual a 3. E a unidade de medida, gente, é o ampere, né? Em homenagem lá ao André Merri Ampère. Aí está. A solução para esse exemplo, bem simples, a intensidade de corrente é 3 ampere. Muito bem, aqui nós temos a solução bem bonitinha aqui na cartela para você. Bem simples, né? A intensidade da corrente é carga por tempo. E aí a carga é 60, o tempo é 20 e a intensidade é 3 ampere. Temos agora o exemplo número 2. Não tinha só um, vamos para o exemplo 2. Por um condutor passa uma corrente elétrica de 9 mA. Veja que agora é diferente, ele já me deu a intensidade da corrente. 9, e aí veio um prefixo aqui, né? Veio um submúltiplo, miliampere. Lá na tabelinha o mili vale 10 a menos 3. Então aqui, pessoal, eu tenho uma intensidade de corrente de 9 vezes 10 a menos 3 ampere, tá? É a corrente. O intervalo de tempo, 3 minutos. Agora, olha só, eu preciso, tá dando mais trabalho, porque ele falou aqui que o tempo é 3 minutos.
E eu não posso usar o tempo em minutos, gente. Tem que usar o tempo em segundos, logo transforma para segundos. Cada minuto tem 60 segundos, né? Você deve saber. Então, 3 minutos é a mesma coisa que 180 segundos. E o que ele quer? Ele quer a quantidade de portadores de carga, ele quer que eu encontre o N. E aí ele me deu a carga elétrica elementar aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí eu devo usar aquela outra equação, né, que a gente viu, mais completa, onde a intensidade de corrente é igual a N vezes o E, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Tá bom? Aí eu substituo aqui os valores que eu tenho. Ele me deu a intensidade de corrente, que é 9 vezes 10 elevado a menos 3. Ele me deu o número, e isso aqui é igual ao número de portadores de carga que eu vou encontrar, o N eu não sei quanto é, mas o E eu sei que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o ΔT, que vem aqui embaixo, é 180. Ok? E aí como é que eu faço para encontrar esse N, pessoal? Eu passo o 180 para o primeiro membro, então eu vou escrever, olha só, presta bem atenção. O que vai ser o N? Vai ser a multiplicação aqui do 9 vezes 10 a menos 3, multiplicado pelo que veio aqui do segundo membro, que é o 180, para isolar o N aqui, o N está aqui, ó. O 180 passa para o primeiro, vem multiplicando, fica 180. E aí eu vou dividir isso aqui pelo 1,6, porque ele vem dividindo. Vezes 10 a menos 19. Olha só, pessoal, esse aí é o valor do N. Não tenhamos pressa aqui na nossa solução. Então, olha só, o N, eu vou multiplicar 9 vezes 180, certo? E vou dividir 9 vezes 180 por 1,6, tá certo? Então, olha só, 9 vezes 180 vai dar igual a 1.620 e eu vou dividir por 1,6. O valor, né, 9 vezes 180 dividido por 1,6, 9 vezes 180 é 1.620. 1.620, aí eu repito vezes 10 a menos 3, e eu vou dividir isso aqui por 1,6, vezes 10 a menos 19. E aí, olha só, pessoal, 1.620 dividido por 1,6 é igual 1.620 dividido por 1,6 é igual a 1.012. Ok, pessoal? Vamos fazer a conta juntos, né? Dá 1,62, né? O N dá 1,02, 1.112,5. 1.112,5. Isso aqui, vezes 10, conserva a base, diminui os expoentes, vai dar menos 3 mais 19, vai dar 16. Então, o N aqui, pessoal, vai ser aproximadamente... O N é aproximadamente 1 vezes 10, aí eu andei com a vírgula 3 casas, a 19 elétrons, tá? Que são os portadores de carga. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos lá, então, agora, continuar a nossa aula falando sobre os efeitos da corrente elétrica. Pessoal, a corrente elétrica, ela pode ser perigosa, né? A pessoa sabe que quem mexe com a eletricidade tem que ter cuidado.
Então, nos efeitos da corrente elétrica, nós temos diferentes efeitos que podem ocorrer quando da passagem da corrente elétrica. A gente tem alguns aí mostrando para você, olha, o efeito térmico, tá? O efeito químico, o efeito magnético e o efeito fisiológico e o efeito luminoso. Nós vamos falar aqui de cada um desses efeitos aqui, bem legal para você. Vamos começar então falando aqui, ó, né, dos principais efeitos que a gente já comentou, que é o efeito químico, efeito magnético, efeito luminoso e efeito fisiológico, além do efeito térmico. Começando então pelo efeito químico, tá, pessoal? O efeito químico, ele vai ocorrer em determinadas reações químicas, quando elas são percorridas por uma corrente elétrica. Esse efeito é muito utilizado no recobrimento de metais. Por exemplo, então, a gente usa esse efeito químico, né? Eles usam muito na indústria para dar tratamento em metais, tá? Fazendo a corrente elétrica passar em soluções e essas soluções vão banhar alguns determinados metais, né? Para dar um tratamento neles. É um tipo de utilidade do efeito químico da corrente elétrica. Nós também temos o efeito térmico, pessoal. O efeito térmico também é chamado de efeito Joule. Ele surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como os chuveiros elétricos. Mas aqui na figura a gente tem uma outra situação interessante, né, pessoal? Você vê a figura aqui, ó, a moça esqueceu o ferro elétrico em cima da tábua de passar, e aí olha só o que aconteceu, queimou a roupa, né? Porque quando a corrente elétrica passa por esse aparelho, ela transforma a energia elétrica em calor. É o que a gente chama de efeito Joule, é o nosso efeito térmico da corrente elétrica. Também temos o efeito magnético, pessoal. Esse efeito aí muito interessante, né? Ele se manifesta quando há um aparecimento de um campo magnético na região próxima onde se aplica a corrente elétrica. Isso aqui você vai aprender no futuro, gente, que isso aqui foi uma descoberta muito importante que fez com que tivesse a junção da eletricidade com o magnetismo. Porque foi descoberto que quando uma corrente elétrica aí passa por um condutor, ao redor desse condutor se gera um campo magnético. Então a corrente elétrica também gera um campo magnético que interfere, por exemplo, no movimento da agulha da bússola. Tá certo? Então esse aí é o tal do efeito magnético da corrente elétrica. E a gente tem também o efeito luminoso, que é mais conhecido de vocês, né? Quando a corrente elétrica passa por uma lâmpada, por exemplo, aí a lâmpada acende produzindo luz, ou seja, a corrente elétrica, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Então é o que a gente chama aí de efeito luminoso, né? Quando a corrente elétrica produz luz, é um dos efeitos. E agora a gente tem, por fim, um dos mais importantes, que é o efeito fisiológico. Isso aí interessa muito pra gente, porque o efeito fisiológico acontece quando há a passagem da corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos e ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. Você já levou algum choque elétrico? Não é uma sensação muito boa. E é perigoso também, que ele pode levar à morte, dependendo da intensidade da corrente elétrica. Aí eu coloquei uma tabelinha aqui para você, olha só. Se a corrente elétrica for bem baixinha, de 0,1 miliampere, é uma corrente muito pequena, 0,00001 ampere. Então você sente aí um leve formigamento. Mas se a corrente for aumentando, olha, se ela aumentar para 0,5 miliampere, aumentou só um pouquinho, você já tem uma pequena contração muscular. Já dá um desconforto, tá bom? Se a corrente for aumentando para 10 miliampere, o que é 0,01 ampere, ela não tem efeitos perigosos se você senti-la por até 5 segundos. Mas quando mais tempo, pode haver problema. Agora, se ela for de
30 miliamperes, aí você tem o risco da fibrilação cardíaca. Você pode ter uma parada cardíaca com essa intensidade de corrente, que já é 0,03 ampere. E aí, olha aqui, 500 miliamperes é meio ampere. Aí, pessoal, aí já é muito perigoso, que aí você sofre parada cardíaca se isso acontecer. É claro que para valores maiores da corrente elétrica, vai ter maiores problemas, né? Veja que só meio ampere já pode causar uma parada cardíaca. Então a corrente elétrica é perigosa. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aqui eu finalizo a aula com vocês.